Se você quer parar de fazer aqueles desenhos de personagens que mais parecem ter um corpo de minhoca atropelada ou gelatina derretida, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Ricardo, sou professor de desenho e nessa aula você vai aprender como usar um dos melhores livros de anatomia para desenho. Esse aqui, o Classic Human Anatomy, da Valerie Winslow. Anatomy, enfim, vocês entenderam. Você vai entender como estudar anatomia igual profissional para desenhar aqueles corpos esculturais bonitões para os seus personagens. Então, sem mais blá blá blá, bora pro conteúdo. Seguinte, já vou começar quebrando uma ideia errada que desenhistas iniciantes têm sobre o fundamento da anatomia. É bem provável que esse fundamento não seja assim tão útil para você e que esse livro não vai te ajudar tanto quanto você imagina. Porque o nível de conhecimento de anatomia artística que você vai precisar vai variar de acordo com seu objetivo como artista. Isso vai ditar o quanto você deve estudar sobre os músculos e ossos, o quanto você deve aprofundar ou não. Esse livro, no caso, ele foca no estudo clássico e acadêmico para quem deseja entender a fundo a anatomia humana. Da mesma maneira como os artistas clássicos faziam através dos desenhos em écorché, o estudo do corpo humano sem a pele, com os músculos à mostra, aquelas ilustrações que você vê, todos os músculos. Eles faziam essas ilustrações estudando cadáveres, dissecando os coitadinhos ali e desenhando na hora o que eles estavam vendo. Esse livro é nessa pegada, é o conhecimento nesse nível de especificidade, muito útil para quem deseja desenhar com mais realismo. Então, esse livro, o estudo do fundamento da anatomia como um todo, pode não ser para você, dependendo do seu foco. Se você quer desenhar de forma mais 2D, bem simplificado e cartoonizado, você não precisa chegar nesse nível de conhecimento. Se você tiver um bom conhecimento do fundamento da forma e da perspectiva, e um conhecimento aí mais superficial, razoável de anatomia, você consegue criar de boa. Você só precisa entender mais mesmo as formas gerais e a posição mais ou menos das partes principais do corpo humano e pronto. Então quer dizer que se eu quero desenhar mangá, eu não preciso do fundamento da anatomia? Precisa sim. Mangá e anime é só uma simplificação da realidade. Mas por mais que ele esteja estilizado, ele está baseado no entendimento do corpo humano real. Somente entendendo o funcionamento e partes do corpo humano é que você vai conseguir criar personagens do zero de imaginação. Porque assim você vai conseguir imaginar como eles seriam visualmente, as partes do corpo humano, em diferentes poses e ângulos. Tirando aqueles que desejam desenhar bem simplificado, bem 2D, todo mundo pode se beneficiar de anatomia em algum nível. Então, se você é que nem eu, deve ter acreditado que para aprender a desenhar anatomia humana, bastava copiar um montão de desenhos de corpo, de figuras humanas e pronto. Só que eu sei, por experiência própria, que isso não é suficiente. Você vai gastar meses e meses e vai aprender muito pouco. Para aprender anatomia de verdade, você precisa estudar literalmente a fundo, por dentro da pele, entender os músculos, os ossos. Isso é o que te permite desenhar com muito mais realismo e quando eu falo isso, não é sobre estilo realista, mas desenhar de acordo com o mundo real, que faça sentido ali, seu desenho faça sentido e lembre um corpo humano tal como a gente conhece. Ou seja, você pode desenhar em estilo mangá, ainda que simplificado, estilizado, por exemplo, e fazer um corpo muito mais realista, mais condizente com a realidade e, consequentemente, mais bonito e interessante, se você tiver o conhecimento anatômico necessário. Porque um dos problemas é que a galera cria corpo que não tem sentido nenhum com a realidade. Ombro fora de lugar, peitoral amassado, corpo alongado, braço sem cotovelo e por aí vai. Fica literalmente com o aspecto de um corpo de minhoca atropelada, muito bizarro, nada a ver, completamente aleatório, sem forma nem coerência, que não lembra um corpo de verdade. Por isso que eu falo que não tem realismo nesses desenhos. Primeiro, eu vou dar uma folheada nesse livro e fazer uma análise e vou dizer o porquê que eu acho que ele vale muito a pena. E aí depois eu mostro um passo a passo de como você pode usar esse livrinho aqui.
De longe, esse livro de anatomia ele é o mais didático para artistas, de verdade. Isso porque ele tem muitas imagens, tem bastante texto de apoio também, ele tem esse equilíbrio entre ilustração e explicação, o que é ótimo porque, além de ver, a gente precisa entender como é esse músculo, o osso, qual é a função dele, aonde ele está posicionado, qual o gesto que ele tem, enfim, todo o tipo de informação para a gente realmente construir isso na nossa cabeça e também no papel. O que eu vejo pela minha experiência, né, de outros livros de anatomia que eu já vi, vários deles, esses outros livros, têm imagens às vezes aleatórias, que não tem um texto de apoio, que não te explica exatamente o que está acontecendo, e você meio que você precisa adivinhar o que está acontecendo. Ou ao contrário, livros que são muito pesados no texto e explica tudo ali, por exemplo, o que estaria visualmente disposto, explica só em texto. E aí tem algumas imagens ali dispostas que você meio que tem que descobrir, tentar entender pelo texto o que está sendo explicado ali, que não está sendo explicado visualmente. Então, ou sempre peca para esse lado de ter muita imagem e pouco texto, ou ao contrário, muito texto e pouquíssima imagem para você entender. Aqui no caso do livro da Valerie Winslow, ela faz esse equilíbrio e ela mostra e fala ao mesmo tempo aquilo que ela está mostrando, o que é ótimo. Então, isso ajuda demais, é super didático essa forma de construção, essa estrutura de livro, de diagramação que ela tomou. Outro ponto bem legal desse livro é que ele só tem o essencial. Você não vai encontrar nada aqui que é desnecessário para artistas ou que, né, que vai muito além do que a gente usaria no desenho. É só realmente aquilo que aparece no lado externo, né, que realmente ajuda na sua construção, no seu desenho. E isso é ótimo, né, porque economiza muito do nosso tempo. A gente consegue entender aquilo que realmente vai impactar na forma geral da nossa figura humana no desenho. Então é muito legal isso. Ela tem essa visão, ela é ilustradora, né? Então ela tem essa visão do que realmente é impactante pra gente, do que realmente é útil pra gente. E ela também coloca numa ordem bem legal, assim, é praticamente uma ordem linear de como que você pode estudar a figura humana. Se você acompanhar o livro do começo ao fim, você vai ter uma visão geral do corpo de uma forma ordenada, que faz sentido e demonstrando cada parte, né, cada processo de uma forma linear, né, desde o osso, depois para os músculos, de cima para baixo, que normalmente costuma ser mais fácil de estudar, né, da cabeça aos pés. Então tem uma ordem, uma clareza, uma linearidade nesse livro bem legal. E além disso, um outro ponto muito positivo desse livro é a qualidade das ilustrações. Como você pode ver aqui, é bem visível, né, a resolução é boa. Você vê que o desenho também é bem feito, ela tem uma qualidade aqui de imagem bem legal, diferente de muitos outros livros que às vezes tem aqueles desenhos mais gestuais que ajudam com certeza, né? Tipo, são importantes, mas num estudo nesse tipo de livro de anatomia, que ele é mais científico, é muito bom ter uma visão aqui bem clara, limpa do desenho. E como você pode ver, né, o livro da Valerie, dá pra ver que ela tem esse cuidado, né? Você consegue ter uma clareza, uma definição, um entendimento, uma separação muito clara de cada músculo, de cada osso, no caso de uma figura com ossos, você consegue ver com muita clareza, né? Muita separação aqui o que é cada coisa. E também tem esses chamadinhas aqui com legendas que também ajuda demais. Então esse livro também é outro ponto positivo, é a qualidade das ilustrações. E repara também que tem esses closes, né? Essas imagens bem grandes, bem do tamanho do livro aqui, do comprimento do livro, o que é perfeito, né? Porque você consegue ver no detalhe, não fica aquela imagem pequenininha que você tem que decifrar o que você está vendo. Essas imagens menores, ela dedica basicamente só para explicação de movimento, algum ponto específico que não necessita você entender o músculo como um todo, né? Mas algo específico mesmo, assim. Então, é legal que ela tem essa variação de tamanhos, de tipos de imagens, bem didático mesmo. E por fim, o último ponto que eu considero muito legal desse livro é que ele é literalmente completo, assim, ele tem tudo. Não só fala dos músculos e dos ossos e tudo mais, mas também ele explica termos de anatomia, movimentos, posições, nomes em latim, nomes em grego, né? Todas essas caixinhas aqui em azul, ela coloca notas sobre isso, assim, sobre os termos, como outros nomes conhecidos de um certo músculo, um certo osso. E também tem essa parte inicial que é bem bacana, que ela mostra, por exemplo, aqui nessa parte aqui, os planos anatômicos. Então tem o plano coronal, sagital,
transverso, o que é ótimo, né? Isso aqui eu procurava na internet e não achava dessa forma aqui com clareza, é bem confuso. Também outros termos, né, de anatomia, por exemplo, lateral, medial ou movimento, né? O que é extensão, flexão, hiperextensão, enfim, rotação. E aqui nesse livro ela fala tudo sobre isso. Ela mostra então os movimentos, mostra essa questão das posições, dos planos anatômicos, o que é muito bom. Isso ajuda demais a você entender depois o que ela está falando, por exemplo, quando você está movimentando o braço, né? Como que acontece ali o movimento do músculo ou do osso, quando tem adução, abdução, enfim, você consegue entender, decifrar a linguagem anatômica e entender o texto que ela está explicando, que ela está passando a informação. Agora, em relação aos pontos negativos. Para falar a verdade, não tem muitos negativos, não tem nada assim que eu falo, meu Deus, está muito errado, está me atrapalhando. Assim. Então, o que eu diria talvez é que poderia ter outras imagens, né, com poses variadas, não só essa figura científica parada, né, no plano anatômico clássico, para a gente visualizar melhor outras formas desses músculos trabalharem, né, em gestos e tudo mais. É claro que essa não é a proposta desse livro, ele é para ser bem científico mesmo, né, tanto que o nome do livro a proposta do livro é ser anatomia clássica, né, do corpo humano. Então, ele é bem mais científico, bem realmente clássico, como os grandes mestres estudavam no passado. Então, a proposta está cumprida, é mais eu mesmo querendo que tivesse mais imagens para a gente visualizar, né, de outra maneira, um músculo, um osso, ou em ação, né, de como seria, como é na vida real mesmo, né, porque a gente não fica paradinho assim, retinho, posando. Então, entender outras poses seria interessante. Mas aí tem outros livros que falam sobre isso, né, que demonstram essa outra parte, e são complementos. Né? Normalmente, estudo de anatomia, assim, você tem que ter vários livros, um complementando o outro. Por exemplo, tem o livro Anatomia Artística, do Michel Lauricella, que ele tem muito disso, né, do gestual, do músculo em vários ângulos, várias poses dinâmicas, que com certeza complementa esse livro aqui, que ele é mais científico. E aí um outro ponto negativo, entre aspas, né, que não é necessariamente do livro, é que é o seguinte, que só tem inglês, não tem português. E isso para qualquer livro de desenho bom, cara, infelizmente não tem português. Você precisa entender inglês para saber, né, sugar a informação, absorver e aprender. Infelizmente, desenhistas precisam saber inglês porque não tem material bom, né, tipo, muito material bom em português. Então, não é um problema do livro em si, é um problema nosso, né? Se você não sabe inglês, você vai ter dificuldade. E se você não entende o texto, né, não adianta só copiar as imagens, porque isso não vai te dar o suficiente para você aprender. Senão você vai estar fazendo um desenho de observação e não um desenho anatômico. Você precisa entender o que está no texto, o que ela está falando, como é que funciona o músculo, o osso, porque senão é desenho de observação, ou seja, é perda de tempo. Não adianta você copiar o livro inteiro, todas as imagens, porque isso vai te ensinar bem menos do que você entender o texto e juntar com as imagens. Então, como eu já disse em outros vídeos meus e sempre falo em lives, cara, desenhista que quer ser pró, que quer ficar muito bom e também trabalhar e ganhar dinheiro com isso, né, viver disso, você precisa manjar de inglês. Não só para aprender anatomia, né, ler livros de anatomia e outros tipos de livros de desenho, mas também tem um mercado de trabalho lá fora que é gigante, mais desenvolvido, tem muita oportunidade lá fora que muita gente não consegue pegar porque simplesmente não fala inglês, não lê inglês, enfim. Então é um benefício duplo. Se eu fosse você, aprenderia inglês, porque isso vai ter ganhos em muitos aspectos na sua vida. Bom, então vou fazer uma demonstração de como você pode estudar, usar esse livro para você entender anatomia, estudar o fundamento da anatomia e ver como esse livro aqui pode te ajudar. Eu já expliquei como que eu faço meus estudos de anatomia, né? Como é que é aqui meu sketchbook de desenho de anatomia. Em outros vídeos, eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição do vídeo, mas tem um processo, né? Não é aleatório. E aí eu vou fazer aqui, vou passar aqui novamente, utilizando esse livro como apoio para a gente estudar uma parte específica do corpo, que no caso vai ser o bíceps. É o seguinte, ó, ela está falando aqui que o bíceps brachii, né, o bíceps, ele tem duas partes ou duas cabeças, que é a parte longa,
que é esse aqui, a cabeça longa, e tem a cabeça curta, que é esse da esquerda. Então repara que ele tem esse formato como se fosse um Y, né, um V. Então ele tem essa bifurcação de duas cabeças, então é como se fosse duas bisaguinhas aí, dois pão de pão de hot dog junto, conectado, né? Também que seria essa a ideia de como seria o bíceps brachii, beleza? E ela continua. O bíceps ocupa a parte anterior total da parte superior do braço, ou no caso o húmero, né, que é o osso dessa parte superior aqui onde está posicionado o bíceps. Então ele está completamente ocupando essa parte frontal do osso. E aí o músculo, a cabeça longa do músculo bíceps, ele está conectado nessa parte conhecida como a fossa glenoide da escápula. Então esse é o ponto de inserção. E aí, se você quiser, você já pode ir definindo aqui, ó, inserção, você faz um resumão. É tipo estudar para a faculdade, para a escola aí, mano. Inserção da cabeça longa. Você pode ir já anotando. Opa, correção, não é inserção, é origem. Origem é sempre a parte mais próxima do corpo e inserção é a parte mais distante do corpo, ou seja, mais longe da parte central do corpo. A cabeça curta, ela origina nesse osso que parece um dedo saindo da escápula, que chama coracoid process. Então, com isso, a gente sabe a origem, aonde começa o músculo bíceps. Tem, então, duas ligações. Ele parte de dois lugares. A princípio, eu achava que partia, por exemplo, de um só lugar. Então, agora você começa a ter uma noção de como que é um mapa do corpo humano, aonde as coisas estão posicionadas. Esse é o estudo de anatomia, de você realmente entender aquilo que você está desenhando. E agora sim, a inserção desse músculo, onde ele termina. Eles se juntam, de dois músculos, eles partem e se transformam em um, e eles se conectam novamente em dois pontos. A primeira inserção é na tuberosidade do rádio, que é o osso, um dos ossos aqui do antebraço. Então, primeira inserção. E a segunda inserção é como se fosse essa faixa, né? Como se fosse essa fita, e ela conecta com uma parte mais próxima ali da pele, já no antebraço, que é chamada de aponeurose bicipital. Esse é basicamente um mapa de posicionamento do bíceps, como se tivesse um mapa mundi e você definiu aonde está posicionado, localizado o bíceps no mapa humano aí da figura humana. E aí a Valerie Winslow explica que o bíceps ele tem a função primária de dobrar o antebraço em direção ao braço superior, então fazer esse movimento de dobra. Ele também tem a função de supinar o braço, de voltar ele da posição anatômica original, quando os ossos eles estão paralelos, porque quando ele está assim, quando o braço rotaciona, ele está cruzando um osso com o outro aqui do antebraço. E aí dessa maneira eles voltam a ser paralelos aqui. Então ele tem essa função de fazer esse retorno com a palma para cima ou para frente. E ela continua falando como isso impacta na forma geral externa. O músculo bíceps, quando ele está normal, né, não flexionado, está relaxado, ele tem esse formato mais comprido. E aí ele fica mais rebaixado e quando você flexiona o braço, ele vai ficar mais arredondado, ele sobe, ele eleva também. Beleza, agora a gente entendeu a parte mais geral, mais teórica do que é um músculo, né, desse estudo anatômico. E aí você pode desenhar, deve desenhar aquilo que você viu, que você entendeu. Você pode usar o livro, obviamente, como observação para te guiar e te ajudar a fazer um desenho anatômico dessa parte, dessa visão mais científica do que é esse músculo. E aí eu vou desenhar, deixar bonitinho aqui esses esboços, definir eles para conectar e fazer sentido com esse texto. Então a gente tem esse papel aí de sempre fazer essas anotações e fazer ilustrações para ilustrar. É literalmente como se fosse Leonardo da Vinci, que ele desenhava e anotava no caderninho dele. Então é isso que a gente vai fazer agora.
Então esse é um exemplo de estudo inicial que você pode fazer para um estudo de anatomia a partir desse livro Classic Human Anatomy, da Valerie Winslow. Ele é muito bom para esse primeiro passo, mas como eu já falei, é só o primeiro passo. Tem vários outros passos que eu já demonstrei nesse vídeo que eu comentei anteriormente, nesses vídeos que eu falo como é o meu método de estudo do fundamento da anatomia. Então dá uma olhada lá para você entender como continuar. Mas basicamente, você precisa ir além, buscar outras imagens, outras referências para entender como que funciona esse bíceps em diferentes ângulos, em diferentes posições, em diferentes situações ou até mesmo biotipos, e como você pode desenvolver a sua memória, o seu entendimento desse músculo. Então, por exemplo, aqui estudo de braços que eu estava fazendo, você tem várias possibilidades aqui, fazer vários estudos, diferentes poses, diferentes ângulos, pessoa masculino ou feminino. Então não pare simplesmente nesse primeiro passo. Isso aqui é só para você entender o que é o músculo, no caso bíceps, e depois você precisa continuar desenhando, praticando para memorizar e reter essa informação. É literalmente um estudo, você precisa aprender e memorizar, beleza? Se essa aula sobre os melhores livros de anatomia para desenho te ajudou e você aprendeu algo, não esquece de deixar aquele like da hora, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais aulas, mais vídeos de desenho legais como esse aqui. Se você está chegando por aqui agora e curtiu os vídeos do canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova de desenho, beleza? Muito obrigado e até a próxima!